Graça e paz. Tudo bem? Graças a Deus. Ele é fonte de vida, não é? Nosso Salvador nos encontrou, nos resgatou, nos comprou, nos salvou. Jesus é simplesmente maravilhoso, né? Graças a Deus por isso. Você está bem, meu irmão? Minha irmã? Graças a Deus, não é? Muito bom estar com vocês mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Antes eu gostaria de te convidar para a gente orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor está nos concedendo para nós demonstrar a Ti a nossa adoração, Senhor, a nossa gratidão a Ti. Te louvar, te adorar, te elogiar, dizer que Tu és bom, Tu és grande, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por esse espaço, por esse lugar, por esse tempo, por esse templo. Senhor, obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor, juntos nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos gritar com toda a nossa força, Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Pai. Continua falando conosco, Senhor, nesta ministração. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos também, para que seja um culto de adoração a Ti, somente a Ti, Pai amado. Nós te agradecemos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que bom. Você veio para adorar a Deus? Veio para adorar o Senhor dos senhores, Rei dos reis? Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra hoje sobre aquilo que nós amamos fazer. Alguém pensou em comida? Não é. Nós amamos, como diz o salmista, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Nós amamos vir a esse templo para adorar o nosso Deus. Não é verdade? A igreja vem ao templo para adorar o seu Salvador. Nós gostamos disso. Nós amamos adorar o nosso Deus. Por isso, Deus colocou no meu coração uma palavra sobre esse tão importante assunto, que é o culto. Para quem é o culto? Né? Os princípios do culto, que nós fazemos isso todos os dias. Você sabe, meu irmão, que a Bíblia fala de 3 tipos de culto. Ela fala de um culto pessoal, só você e Deus. Ela fala de um culto familiar, a nossa família em casa. E fala de um culto congregacional, que é o que nós estamos fazendo agora. A igreja se reúne em um determinado lugar para juntos adorar o nosso Deus. A nossa vida é uma vida de adoração a Deus. Qualquer coisa que nós vamos fazer, tudo o que nós fazemos é adoração ao nosso Deus. Até porque nós somos livres. E só tem uma coisa que nós não podemos fazer: pecar. O mais nós podemos fazer, só não podemos pecar. Nós somos livres pelo Espírito e no Espírito para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Nós podemos dançar, nós podemos correr, nós podemos gritar, nós podemos aplaudir, nós podemos fazer tudo isso na liberdade do Espírito, porque para isso o Senhor nos libertou, para sermos adorador do nosso Deus e para entender melhor esta adoração. Portanto, o culto é um momento solene, onde nós nos reunimos para elogiar Jesus, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso.
E na maioria das vezes nós não aproveitamos bem esse tempo. Muitas vezes nós desviamos os nossos pensamentos para outro lugar. De acordo com Mateus 13:19, Jesus Cristo disse: cuidado quando você estiver ouvindo a palavra. Não se desligue, porque o inimigo pode roubar aquilo que é semeado no seu coração. Não se desligue. E o Senhor nosso Deus tem nos dado tempos assim, bons. O louvor nos prepara, a palavra vem, tempo de adoração a Deus. Como é bom a gente dedicar esse tempo a Deus com o máximo de qualidade que nós podemos. Nós vivemos um extremo hoje, eu compreendo isso. Em algumas congregações não se pode nada. Não se pode aplaudir, não se pode dançar, não se pode correr. Em algumas congregações é assim, é um extremo. Em outras, pode tudo. É outro extremo. O culto é preparado para quem? Para mim? Para nós? O culto é preparado para Jesus. Desde a motivação do nosso coração, a partir do momento que saímos de casa, até quando, falando só deste culto aqui, até quando voltamos para casa, é tudo preparado para Jesus. Os louvores, preparados para Jesus. A ministração, preparada por Jesus, para a igreja. Se dança, se corre, se grita, se aplaude, tudo para Jesus. É tudo para Ele. Porque só Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Então, os dois extremos não é bom. Alguns são demais, outros de menos, mas tem um equilíbrio. Imagina que você está na presença do rei, e como ficaríamos nós? Calados, mudos, semblante fechado? Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu creio que Jesus é muito alegre. Eu creio que Ele é muito alegre. Eu creio que Jesus é aquele pastor que provoca a alegria no seu povo. Sorriso nas suas ovelhas. Eu creio que Jesus é aquele pastor que alegra o coração da sua igreja, para que a igreja se sinta alegre, motivada. Por que eu penso nisso? Porque o mundo nos odeia, mas Cristo Jesus nos ama. O mundo quer nos destruir, mas Cristo Jesus quer nos edificar e nos tornou indestrutível. O mundo nos empurra para abaixo, mas Jesus Cristo nos levou para Ele e nós estamos sentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, como fomos comprados por bom preço. Jesus mora em nós, nós estamos em Cristo. Jesus nos ama, nós amamos a Cristo. Jesus nos alegra, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, quanto melhor for aproveitado esse tempo que nós estamos louvando o nosso Deus, melhor, mais seremos fortalecidos. Mais seremos fortalecidos. Porque tudo é para Ele. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês, meus irmãos, saiu da sua casa só para ver o pastor Disseu. Ou o pastor Paulo, ou o pastor Rodrigo, ou algum dos irmãos que estão aqui presentes. Não. Com certeza nós saímos da nossa casa alegres para adorar o nosso Deus juntos aqui na congregação. Esse foi o motivo, a motivação do nosso coração é essa. Senhor,
eu vou encontrar com os meus irmãos lá na Jequirituba 2030, Igreja Batista do Parque América, e lá nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Lá nós vamos adorar o Senhor. Lá nós vamos louvar o Senhor. Juntos nós vamos gritar bem alto: o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Juntos nós vamos fazer isso. E aí nós nos encontramos aqui, e o Espírito Santo trabalha no nosso coração, e nos dá essa alegria de louvar o nosso Deus. Olha que bênção. Nós louvamos aquele que nos libertou do pecado, nos fez uma nova criatura, e nos tornou adorador do seu santo e poderoso nome. Amém? Dito isto, eu te convido a abrir as Escrituras, por favor. Na carta aos Hebreus. Vamos até o capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 15. Nós vamos esmiuçar este versículo 15 da carta aos Hebreus, porque, meu irmão, minha irmã, Deus é maravilhoso. Todos encontraram? Hebreus, capítulo 13 e versículo 15. Acompanhem comigo, vamos lá. Diz assim: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Até aqui. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, tem tanta coisa boa contida só nesse versículo, que sem sombra de dúvida não se esgotaria em toda a nossa vida. Portanto, nós vamos tirar daqui algumas lições para aprendermos, para a glória de Cristo Jesus. Observe comigo que no versículo 15, logo aqui no princípio, ele diz assim: por meio de Jesus Cristo. Primeiro Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, a palavra diz assim: que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é Timóteo, 1 Timóteo 2, 5. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai não, é vem, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é João, versículo 14, 6. Pois bem, por meio de quem? Por meio de quem o culto se realiza? Vamos de novo. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus. Diga: por meio de Jesus. Todo o culto, ele se dá, ele se realiza, ele acontece por meio de Jesus Cristo. Porque o fundamento é Cristo Jesus. A capacitação vem de Cristo Jesus. A adoração é para Cristo Jesus. Não há nada no culto destinado ao homem.
Não há nada no culto destinado ao pastor, ao apóstolo, ao diácono, ao irmão. Não, tudo é destinado exclusivamente a Jesus Cristo. O culto se dá por meio de Jesus. Você pode ter a melhor pregação, você pode ter um melhor louvor, você pode ter um melhor microfone, a melhor câmera, um melhor banco, tudo. Você pode ter a melhor recepção, você pode ter o que tiver. Não vai funcionar, porque tudo acontece por meio de Jesus Cristo. Ele disse, por meio de Jesus, por meio dele. Eu posso orar um dia, 2, 3, posso jejuar uma semana, um mês, um ano, posso fazer o que eu quiser. O culto tem que acontecer por meio de Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o alicerce. Ele é a fundação. Ele é o sustentador. Ele é que nos alimenta, que nos ensina. É pela sua palavra que somos fortalecidos. Ainda que eu conheça, ainda que eu saiba, ainda que eu possa, não adianta. O culto tem que se realizar por meio de Jesus Cristo. Se não, abra comigo, por favor. Efésios 2, 4. Sim. Efésios 2, 4. Volta um pouquinho. Diz assim. Mas Deus, olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida de Deus. Juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Se juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entende porque tudo parte de Cristo? Entende porque o culto se dá por meio de Cristo? Porque somos dele, comprados por ele, vivendo nele, adorando a ele, sendo fortalecidos, fortificados por ele, salvos por ele, comprados por ele, remidos por ele, vivendo nele, para ele, por ele, são todas as coisas. O culto, meus irmãos, tem que acontecer por meio de Cristo. Abra comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Por favor. Colossenses 1, 16. Já está lá na nossa tela? Olha só que beleza. Pois nele quem? Em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Esse culto aqui foi criado em Cristo Jesus. Nós estamos reunidos aqui, mas no mundo espiritual o culto está acontecendo. Todas as coisas. Aonde? Nos céus.
e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Esse culto é para Ele. A sua vida, a minha vida, para Ele. Os louvores, para Ele, meu irmão. A tua vida é dEle, a nossa vida é dEle, é tudo para Ele. Tudo acontece por meio dEle. Evangelho de João, capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O primeiro princípio do culto a Deus é esse. Ele tem que acontecer por Jesus Cristo. Não pode acontecer por mais nada e nem por mais ninguém. Tem que ser por Jesus. As nossas atenções voltadas para Jesus. A nossa adoração voltada tudo para Jesus. A nossa atenção voltada para Jesus. O local é preparado para quê? Para nós? Não. Para Ele. Tudo é feito pensando nele. Amado irmão, você sabe que quando uma autoridade, um presidente, alguém famoso, governador, uma coisa, resolve fazer uma viagem de um país para o outro, ou de uma cidade para outra. Você sabia que na frente vai uma comitiva? Se o presidente do Brasil resolver viajar para a Argentina, por exemplo, vai uma comitiva na frente. Preparar o hotel para ele se hospedar, o apartamento onde ele vai ficar, a suíte. A comida que ele gosta. Vai uma lista do que ele gosta. A comida que ele gosta, as cores que ele gosta, a bebida que ele gosta, se beber, uísque, sei lá. Tudo tem que ser do gosto dele. A música que ele gosta. O carro que ele quer usar. O tipo de recepção que ele gosta. O cozinheiro da sua preferência. Todo aquele hotel é reservado para o presidente e a sua comitiva. O tapete é a cor que ele gosta. Tudo é do jeito que ele gosta. Já vai uma comitiva na frente para fazer isso. Nós estamos falando do homem. Com autoridade, mas um homem. E o Rei dos Reis? Qual é a nossa recepção para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu falei do presidente. Mas e aquele que coloca o presidente e tira o presidente? Aquele que domina todos os exércitos da terra e do céu. O Supremo, soberano Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que habita num alto e sublime trono, disse ele. Eu habito num alto e sublime trono. Um trono que repele, um trono que acolhe. Um trono tão majestoso de cuja presença fugiu o céu e a terra, porque não se achou lugar para ele. Aquele que quando João viu, caiu como morto aos seus pés. Aquele que Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu de pé à direita do Deus Pai. Aquele que mede todos os oceanos na palma da sua mão como se fosse uma gota de água. Aquele que conta todas as estrelas e chama cada uma pelo nome e nenhuma delas ousam desobedecer. Aquele que determinou
até onde pode ir as ondas do mar? Aquele que criou os peixes, os grandes peixes. Aquele que falou e tudo se fez. Aquele que fala e a terra treme. O inferno treme. Os abissais dos mares se derretem diante da sua voz. Aquele que criou do nada tudo. Tenta criar algo do nada. Tenta criar algo do nada. Nada, cria algo. Não consegue, mas ele fez. Ele foi falando e as coisas foram surgindo. Aquele que tudo é para ele. Cada palmo do universo, do cósmico, cada milímetro, não tem um lugar onde Jesus bote o pé e diga, isso aqui não foi eu que fiz. Não há um lugar. Todos os lugares do cosmos, do universo, ele pode dizer, foi eu que fiz, foi eu que criei, é eu que domino, eu faço e desfaço. Ele pode. Porque ele criou todas as coisas. Então a recepção do seu povo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, louvando, adorando, bendito é o Senhor, o nosso Salvador. Oh Deus, obrigado Pai, obrigado pela liberdade de adorar o Rei dos Reis, sem ser morto, sem ser fulminado pela sua glória e pelo seu poder. Mas Ele nos chama e nos atrai com o seu grande amor, com o que nos amou, para nos adorarmos na beleza da sua santidade. Que povo na terra tem um privilégio como esse? Me diz quem? Ninguém tem, só a igreja do Deus vivo tem o privilégio de adorar o Deus vivo e glorioso, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo! Aleluia! Aleluia! Ele vive, amado irmão, ele vive. Olha que lugar, olha que presença, olha que beleza, olha que palavra as Escrituras Sagradas. Porque ele vive. Então o culto, meu amado irmão, tem que ser por Jesus Cristo. Não pode ser por mais ninguém, não pode ser por mais nada. Nada, nada, nada. Agora vamos em frente aqui um pouquinho. Nós estamos em Efésios, vamos a 1 Coríntios 6, 20, por favor. 1 Coríntios 6, 20, fomos comprados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Porque fostes comprado por preço. Eu prefiro aquela versão que diz por alto preço, bom preço. Fomos comprados por bom preço. Ele diz, alto preço, né? Mudou. Obrigado. Portanto, ora, já que nós fomos comprados por bom preço, por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Sabe o que é isso? Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz: fomos comprados por bom preço, glorifica a Deus com o vosso corpo, não é? Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, de novo, portanto, meu irmão amado, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo. Três coisas importantes aqui: sacrifício,
precisa ser vivo. Eu tenho que te explicar isso aqui para você entender. Por que que o texto diz assim, sacrifício vivo? Na lei, o sacrifício não era vivo, era morto. Passou, não existe mais, não há mais nenhuma necessidade, porque agora, uma vez que o Cordeiro foi morto, acabou, Jesus Cristo, agora nós nos apresentamos não como sacrifício morto, mas como sacrifício vivo. O que é isso? Razão, meu amado irmão, razão. Nosso culto é racional. Ele diz sacrifício vivo, mas não é só vivo, porque se fosse vivo, qualquer pessoa podia fazer. Não é só vivo, é santo também. E quem é que nos santifica? O Espírito. Para quê? Para que nós possamos nos apresentar a Ele vivo e santo. Mas não é só santo, é também agradável. Veja, vivo, santo e agradável. Eu só posso oferecer a Jesus de Nazaré um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se eu for preparado pelo Santo Espírito de Deus para oferecer isso a Ele. Por isso que Ele nos comprou, por bom preço, por alto preço, para nos transformar, nascer de novo, fazer-nos uma pessoa nova, para poder se apresentar a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De maneira que isso aconteça na Igreja Batista do Parque América, todo mundo raciocinando bem, ele diz assim, agradável a Deus, este é o culto racional do Sérgio, Dorival, irmão Antônio, irmã Ruth, pastor Disseu, irmão, irmã, o nosso culto é racional. Sabe o que é isso? Eu sei quem é o nosso Senhor, como o Gilmar cantou aqui, o nosso Salvador, que nos comprou, nos resgatou. Primeiro, eu sei quem é Ele, é o Salvador, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, isso é a razão. Depois, eu sei a adoração que eu devo prestar a Ele, com todo o meu ser, todo o meu corpo, a minha mente, espírito, alma, tudo eu me apresento a Ele completo para adorar. Isso é racional, meu amado irmão. É um culto racional. Um culto irracional seria a gente chegar aqui e fazer baderna. Meu amado irmão, é racional o nosso culto. Nós sabemos que o nosso Deus é santo, é organizado. É o único mediador entre nós e Deus, que o culto tem que acontecer por Ele. Nós sabemos de tudo isso, então o nosso culto é racional. Sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Portanto, não há espaço para homem, não há espaço para as luzes da ribalta sobre os homens, não há espaço para ministro, não há espaço para ninguém. Ele é o adorado, nós somos adoradores. Ele é o Salvador, nós somos salvos pela sua graça maravilhosa. Ele nos dá, nós recebemos de graça a salvação. Portanto, esse é um princípio dos nossos cultos. O culto tem que acontecer por Jesus Cristo. Amém? Agora, deixa eu voltar lá para Hebreus, capítulo 13. Olha outra afirmação para nós cunharmos aqui, mais um princípio dos nossos cultos. Primeiro princípio, o culto tem que acontecer por Jesus Cristo. Agora ele diz assim, olha, oferecemos a Deus. Grava isso aí.
É por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus. Aqui, cabe uma preocupação da nossa parte. Cabe uma preocupação da nossa parte. Nós temos uma prática aqui nesta igreja. Como nós estamos na internet, Igreja Batista do Parque América. Nós temos uma prática aqui. Essa prática foi nos ensinada pelo nosso apóstolo, Dirceu Lingoste, que é o seguinte: se eu tirar do meu guarda-roupa uma camisa para dar ao pastor Francisco, tem que ser a melhor. Não pode ser a pior, não. Não pode. Tem que ser uma que eu usaria. O André, nosso diácono André, sempre bate nessa tecla. Principalmente quando é época de Ano Novo e outras coisas. Pastor Rodrigo Vani também, um dos nossos pastores. É o melhor. Se não pode, não tem problema. Fica em paz. A gente distribui. Mas dê o melhor para o irmão. Dê o melhor. Quando nós vamos oferecer alguma coisa a alguém que a gente gosta muito, a uma autoridade, se nós tivermos a oportunidade de oferecer algo a uma autoridade, com certeza absoluta, nós vamos dar o melhor. Não tem jeito. Nós somos levados a fazer isso. O melhor. Agora, observe de novo comigo, leia de novo comigo o texto. Por Jesus Cristo nós oferecemos a Deus. Pergunta para nós a começar de mim. De mim. Que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus? Presta atenção no que o escritor está dizendo. Eu vou fechar isso aqui para você entender. Por meio de quem o culto acontece? Por meio de quem? Muito bem, por meio de Jesus. Esse culto é oferecido a quem? Bem, pergunta. Quem é que vai entregar? Presta atenção na seriedade disso aqui. Presta bem atenção na seriedade disso aqui. Quem é que vai entregar esse culto de hoje para o Pai? Vamos ler de novo? Não custa nada voltar. Volta a fita. Por meio de Jesus Cristo, o culto acontece. Eu vou falando e vai assimilando. Quando eu terminar de falar, você vai entender perfeitamente. Por meio de Jesus Cristo, o culto acontece. Jesus Cristo é o nosso único mediador entre nós e o nosso Deus. Esse culto precisa ser oferecido ao Pai, segundo Hebreus 13:15. Quem é que vai oferecer esse culto ao Pai? Quem? Presta atenção. Presta atenção. O culto acontece por meio de Jesus. Jesus é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Esse culto é oferecido ao Pai. Quem é que vai levar? Quem é que vai oferecer esse culto ao Pai? Jesus Cristo, meu irmão. Aí eu te pergunto, que tipo de culto nós vamos entregar para Jesus, para que Jesus entregue ao Pai? Porque eu não posso entregar esse culto para o Pai sem passar por Jesus. Não posso. Ainda que eu queira.
ainda que eu deseje, ainda que eu me esforce, eu faço o que, ainda que eu vire o santo não posso, meu irmão, não posso, é impossível alguém chegar ao Pai se não for pelo Filho. Nós podemos fazer o melhor culto, o melhor louvor, a melhor pregação, tudo maravilhoso, lindo, sensacional, tem que passar pelo Filho. Pois foi ao Filho que ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas são para ele e por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Então esse culto que está sendo realizado agora, está sendo realizado por meio de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus que está fazendo. Esse culto está sendo a ele. E ele está levando esse culto, essa adoração ao Pai. Tem que passar pelo Filho. Olha o que ele diz. Oferecemos a Deus. Percebe? Uma coisa séria. Jesus Cristo é exclusivista. É mesmo, pastor? Sim. Não divide a adoração com ninguém. Exige a sua atenção totalmente para ele. Tem ciúmes de você. Não lhe vende para ninguém, não lhe troca, não lhe negocia. Comprou por alto preço, deu a vida. Você é exclusivamente de Jesus. Acabou. Propriedade peculiar de Cristo, diz aqui o nosso catedrático, pastor Francisco Cerqueira. Tudo é oferecido ao Pai pelo Filho. Veja bem, nós somos igreja de Cristo, amém? Pensado no céu, materializada por Jesus e cuidada, santificada pelo Espírito. Memorizou? Gravou? Idealizada pelo Pai, materializada pelo Filho e santificada pelo Espírito. Essa é a igreja de Deus. No final dos tempos, quando o Filho vier resgatar a sua igreja, o que é que ele vai fazer com a igreja? O Filho vai fazer o quê? Vai entregar para quem? Vai entregar para o Pai. Jesus glorifica o Pai. A igreja glorifica quem? O Filho. O Filho glorifica o Pai. Toda glória é o Pai. Toda vontade, o Pai. Só que tudo por meio de Jesus Cristo. Não adianta querer cortar caminho. Alguns querem cortar caminho. Tem pessoas, tem líderes aí que dizem que não lê mais a Bíblia porque se conecta direto com Deus. É complicado, não é? Tudo é por meio dele. A igreja, a noiva, depois de recebida, vai ser apresentada ao Pai. E aí a Bíblia diz, aí há um só rebanho e um só pastor. Então, quando nós realizamos esse culto, ele é entregue ao Pai pelo Filho. Vamos aqui em 1 Timóteo 2,5, eu já citei, e Atos 4,12. Mas antes, vamos a Hebreus 10,19, por favor. Hebreus 10,19. Olha o que diz o texto. Hebreus 10,19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Segura aí um pouquinho. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. Jesus pode soprar sobre a terra e destruir tudo. Pode, não pode? Jesus pode. Mas olha só o privilégio, o meu privilégio e o seu privilégio no texto. Olha lá o que está escrito.
Irmãos, irmãs, entra com intrepidez. Entra com intrepidez na presença do Senhor, teu Deus. Sabe o que é isso? Você não precisa ir à presença de Deus com medo. Você não precisa ir à presença de Deus esperando que Ele te faça algo que vai te destruir. Vai destruir as tuas emoções. Não. Entra na presença de Deus com intrepidez. Conversa com Ele. Conta para Ele as tuas dores, as tuas mágoas, os teus medos. Conta para Ele a tua vida. Se derrama na presença dEle. Confessa para Ele. Ou você pode tomar outro caminho. Entra na presença dEle com intrepidez e adora-o. Elogia-o. Glorifica-o. Diz que o ama. Diz que o adora. Diz o quanto Ele é grande, poderoso, supremo. Você pode fazer isso. Entra na presença do Senhor e chora. É que você quer chorar? Chora, amado. Ele sabe interpretar as suas lágrimas, por exemplo. Não quer fazer isso? Geme. Ele sabe o que diz o teu gemido. Não quer fazer isso? Então sorria. Ele sabe entender cada passo. Entra na presença do teu Deus com intrepidez. Só tem um detalhe. Você tem que ir pelo sangue. Vê o versículo 20, por favor. Passa mais um. Você tem que ir pelo sangue. O que mais? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está querendo chegar até o Pai sem o Filho? Não vai dar. Não tem como. Tem que ser pelo vivo e novo caminho. Sabe o que é isso? Jesus Cristo. Vivo. Novo caminho. Sangue de Cristo Jesus. O véu foi rasgado de alto a baixo. O caminho aberto. Para quê? Para que eu e você agora possamos entrar na presença desse Deus maravilhoso e dizer: Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Salvador. Tem coisa melhor do que essa, meu irmão? Não tem? Então o culto é oferecido ao Pai. Por isso que o nosso culto tem que ser pensado, santo, racional. Por isso que nós temos que dar o melhor que temos. O melhor que temos. Porque as nossas orações, os louvores que cantamos aqui, a ministração que é pregada, os aplausos que tem no culto, tudo que contém no culto, é tudo entregue ao Pai. Essa é a nossa grande e maravilhosa motivação. Aqui o Filho entregue ao Pai um culto perfeito da sua igreja, da sua noiva. Por isso ele diz assim: oferecemos a Deus. Não é oferecemos ao pastor. Oferecemos ao fulano, ao ciclano, ao beltrano. Não, amado irmão. Oferecemos o nosso culto a Deus. É por isso que, quando nós saímos da nossa casa, nós já saímos com o coração ardendo. Vamos louvar o Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. A motivação é essa. A motivação é essa. Amém? Vamos tocando aqui que a hora está indo e eu não saí nem do primeiro versículo. Então o segundo princípio é:
o culto é oferecido a Deus. Primeiro é por meio de Jesus. O segundo princípio é o culto é oferecido ao nosso Deus. Depois tem uma palavrinha pequena, rapaz. Qual é a próxima palavra que está aí na sua Bíblia? Hebreus 13, 15, não esqueça. Como é que está escrito aí? Veja só onde nós estamos. O culto é oferecido a Deus quando? 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 Está lá. Ó. Quando? Sempre. Sempre. Então veja bem. Quando alguém conversa comigo e fala assim, pastor, nós estivemos na igreja, ou estivemos em algum evento, falam que foram em algum evento, e fala assim, e lá nós tivemos um tempo de adoração maravilhoso. Eu pergunto sempre para esta pessoa, eu digo, irmão, quando você não está adorando a Deus, você está fazendo o quê? Então, se você diz para mim assim, pastor, lá no culto ou no evento que a gente fez, teve um tempo de adoração muito mais grande, o mover do Espírito foi maior, foi fora do comum, foi algo tremendo, foi algo doce assim, aí eu estou contigo. O Espírito se manifestou de maneira grandiosa, ali no meio dos irmãos, e foi um mover tremendo, eu estou contigo. Mas quando alguém fala assim, não, lá a gente adorou a Deus, tá, e antes disso você estava adorando quem? Estava fazendo o quê? Porque é sempre. Oferecido que é sempre, nunca para, não para, sempre. Sempre. Que comeis? Que bebeis? Ou se fizer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que um dia foi ministrar numa igreja, e ele pregou sobre isso mais ou menos, e ele disse que no final do culto, veio um jovem líder da juventude lá, botou o dedo no nariz dele e falou assim, olha aqui, você não pode pregar isso não, porque eu sou cristão, mas eu também vou para a balada e tal, e eu sou cristão e eu venho aqui, congrego e tal. O pastor disse, calma, tem paciência. Eu só preciso te responder uma coisa. Ele disse assim, a Bíblia diz, faça tudo para a glória de Deus. Ele disse, se você conseguir ir na balada, beber e fumar para a glória de Deus, vai. Se você conseguir se prostituir para a glória de Deus, então vai. Você consegue? Claro que não, ninguém consegue. Anos depois ele voltou nessa igreja, chegou lá, encontrou uma senhora. A senhora disse, pastor, por favor, quero falar com o senhor. Pois não, minha senhora, eu sou a mãe daquele rapaz que quando você veio aqui, colocou o dedo no seu nariz. Ele falou, pronto, quase apanho do filho, agora eu vou apanhar da mãe. Ela disse, pastor, a partir daquele dia, o meu filho foi transformado. Parou de beber, parou de fumar, não foi mais para balada. Por quê? Porque ninguém consegue fazer isso para a glória de Deus. Ninguém. Façais tudo para a glória de Deus. Quando? Sempre. Então a igreja de Deus vive como? Dando glória a Deus. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Você sai daqui da igreja, vai na pizzaria, é para a glória de Deus. Vai para a sua casa, para a glória de Deus. Vai viajar para a glória de Deus. Vai fazer uma visita para a glória de Deus, vai se reunir com os irmãos para a glória de Deus, vai dormir para a glória de Deus, vai jantar em casa para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Eu e você não podemos fazer nada para a glória, que não seja para a glória de Deus. Essa semana, acho que foi na quinta, fomos fazer uma visita a um hospital para a glória de Deus. Foi difícil? Foi, mas foi para a glória de Deus. Deus fez a sua vontade. Tudo para a glória de Deus. Vai conversar com sua família? Para a glória de Deus. Vai trabalhar? Para a glória de Deus. Vai dormir? Para a glória de Deus. Acordar? Para a glória de Deus. Trabalhar? Para a glória de Deus. Tomar água? Para a glória de Deus. O que é que a igreja vai fazer que não é para a glória de Deus? Tudo é para a glória de Deus. Por isso ele diz assim, sempre,
Sempre, sempre, sempre. Vai para a escola, é para a glória de Deus. Faculdade é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Vai abraçar sua esposa para a glória de Deus. Seus filhos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Vai negociar para a glória de Deus. Vai vender, vai comprar, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, porque tudo é para Ele. Não há nada que não seja para a glória de Deus. Amém? Sempre. Aí ele continua dizendo assim, ó, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso aqui é muito sério. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Abra comigo, por gentileza, meu irmão, lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, do 1 ao 4. Vamos para fechar. 1 Coríntios 12, do 1 ao 4, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Continua. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos do mundo. Eu acho que eu errei no endereço. É 12:3. Coloca 1 Coríntios 12:3. Ah, sim, é esse aí. Obrigado, Marcelo. Misericórdia de mim. Olha o que diz o texto. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Veja bem, se alguém fala pelo Espírito de Deus, não pode afirmar isso aí, ó. Anátema. Ninguém. Anátema é maldito. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode falar isso aí. Anátema, Jesus. Agora veja, por outro lado, o contrário, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sabe quem é que presta adoração verdadeira a Deus? Sabe quem é que pode? Sabe quais são os lábios que professam, que louvam e que adoram? É os lábios daqueles que confessam o Senhor Jesus como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador. Quem não confessa com a sua boca e crê com o seu coração, jamais pode dizer isso. Jamais pode adorar em espírito, como Jesus disse à mulher samaritana: a hora vem e agora é. Ele disse, a hora vem e agora é. Agora quando? É porque a partir de Cristo, antes de Cristo, a adoração era ritual. Existiam os ritos, sacrifício, templo, tudo. A partir de Jesus, mudou, virou a chave. Agora ele é o cordeiro, sacrifício. Agora é, ele disse, vem a hora, e agora é, a hora é agora. Ou seja, a partir de agora, não tem mais lugar. É na igreja, é na tua casa, é no teu trabalho, é no ônibus, é no trem. Em qualquer lugar tu adora a Deus, em espírito e em verdade. Não existe mais lugar específico. Você não adora a Deus aqui no templo somente. Não, você não adora a Deus somente junto com os irmãos. É mais uma opção. Você adora a Deus aonde você estiver, meu irmão. Aonde você estiver. Está no vale? Adora. Está no deserto? Adora.
está em pastos verdejantes, adora. Aonde você estiver, você pode adorar Jesus na beleza da sua santidade. Não existe mais lugar específico. Eu só adoro a Deus no templo. Ou eu só adoro a Deus na célula. Ou eu só adoro... Não, você é livre, meu amado irmão, para adorar Jesus aonde você estiver. No carro, adora. Da moto, adora. Né, André? Adorando. O motor da moto roncando, um louvor no ouvido, se der para colocar, e adora a Deus. Na estrada, liberdade. Adora, amado irmão. Adoração ao nosso Senhor. Esse é o culto racional. Tudo é por meio de Jesus Cristo. O culto é oferecido a Deus pelo Filho. Quando? Sempre. Por quem? Por aqueles que confessaram com a sua boca e creram no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amado irmão, como eu gosto de dizer, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo nessa noite. Amém? Rodrigão, vem para os recados?